Oi pessoal, tudo bem? Pois é, até que enfim, né? Eu consegui agora gravar o vídeo. Tava difícil, agora aconteceu alguma coisa e eu não consigo dar continuidade. Mas vamos lá. Para você que não me conhece, meu nome é Eliane Santana. Eu venho aqui no meu canal Viva Leve compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo, que me beneficiaram muito. E o principal, né, foi minha transformação interna e que me levou a alcançar o objetivo de perder 30 quilos, algo que eu estava em busca há 14 anos. E depois dessa mudança, em 5 meses, eu consegui eliminar esse peso a mais aí, né, que estava me incomodando e trazendo muitos prejuízos para minha vida. E o melhor, né, sem sofrimento, que foi a melhor coisa. Então, vamos lá, né, compartilhar agora o que eu tô devendo aí, que é o vídeo sobre intestino. Vamos começar? Então, se você quer aí pegar seu caderno e a caneta, vai lá e a gente já volta para continuar com a nossa conversa aqui. Dando, né, aqui ao nosso vídeo. Hoje, né, como prometido, eu vou falar sobre o intestino e o que ele tem a ver com todo esse processo que eu passei e que também, se toda a humanidade, né, tivesse esse conhecimento, com certeza nós teríamos menos pessoas doentes. Mas enfim, eu trouxe aqui um resuminho sobre qual a responsabilidade do nosso intestino no nosso corpo, no nosso organismo. E aí, a partir disso, eu vou destrinchar aqui com você algumas coisas, né, que faz conexão com os vídeos anteriores que eu falei e o que é para a gente levar para a nossa vida, né, para trazer todos esses benefícios, não só com a eliminação de peso, mas com todas as outras partes da nossa vida. Então, vamos lá? Ó, se você quiser anotar, tá bom? Mas assim, qual é a função do nosso intestino, né? É de absorver os alimentos, né? Os nutrientes, na verdade, e eliminar os resíduos, né? Ou que seja, aquilo que não serve para nós, ele vai e elimina. Ele fortalece as defesas, as boas, né? E que contribuem para o nosso bem-estar no geral. Ele tem a função de modular, olha só isso, ó, modular os nossos hormônios e neurotransmissores. A gente às vezes ouve muito falar sobre os neurotransmissores e hormônios e a gente tende a achar que só está ligado a outros órgãos do nosso corpo, e também os neurotransmissores a gente sempre acha que tem a ver só com o cérebro, e não. Tanto é que por isso, inclusive, que os especialistas, né, deram o nome de segundo cérebro, né, o nosso intestino. E além da absorção, né, dos nutrientes que eu falei, ele fortalece o nosso sistema imunológico, elimina as toxinas. E olha só, dentro desse, vamos colocar assim, esse parâmetro todo aqui da responsabilidade do intestino, tem lá a produção, né, a partir da alimentação e da ingestão de todas as formas aí que a gente faz no dia a dia, as bactérias boas e as ruins. E quando o nosso intestino ele não está bem cuidado, né, quando a gente não tem esse olhar de amor para o nosso intestino, que é esse olhar que a gente tem que ter, a partir dessa visão eu transformei tudo, né? Então assim, quando a gente não tem esse cuidado, o que acontece? A gente acaba alimentando as bactérias ruins. As bactérias ruins, elas são como que eu posso dizer, as provedoras aí do crescimento do cortisol, do aumento do cortisol no nosso organismo. E sabe o que é o cortisol? O hormônio do estresse. E aí, para quem não viu os vídeos anteriores, tudo a minha busca começou a partir dessa palavra estresse, a qual eu achava que como eu sempre fui muito tranquila, sempre busquei resolver as coisas numa boa, nunca me alterei assim, né, a coisa mais difícil do universo é eu me alterar, ficar nervosa e tal, não sei o quê. Eu achei que eu não tinha problema com isso. E aí
quando aconteceu, né, umas questões comigo, que o médico falou sobre essa questão do estresse, aí eu comecei a estudar sobre isso, e aí eu cheguei no intestino. Então foi daí que teve toda essa minha mudança, né? E o que acontece? Esse cortisol, ele vamos dizer assim, né, de uma forma mais simplificada, ele é proliferado no nosso intestino a partir das bactérias ruins. E o que a gente tem que fazer então? Aumentar as bactérias boas, para que as ruins sejam, eliminadas, né, do nosso intestino, que são essas toxinas. E aí, como a gente faz isso? Consumindo alimentos que nos produz bactérias boas, que são aqueles chamados probióticos, que a gente sempre ouve os médicos falando aí, né? Os probióticos são as bactérias boas. Só que para o nosso intestino funcionar bem e produzir tais bactérias, a gente precisa ingerir mais fibras. E onde estão as fibras, né? As fibras estão nos alimentos mais naturais. Se a gente for olhar, quando a gente usa muito alimento industrializado, ali a gente não vai achar fibras. Se achar, é quase que zero, né? Então, a gente precisa consumir coisas mais naturais. E aí, assim, juntando aí com toda essa informação, eu, na época, né, que eu estava em busca de entender melhor tudo isso, eu comecei a estudar sobre o naturalismo. E aí, né, eu volto sempre na mesma tecla. O natural é sempre o melhor. E por quê? Em todos os sentidos. Autenticidade. Quando a gente começa a querer burlar aí os sistemas, a gente acaba se prejudicando. E aí o que aconteceu? Quando eu descobri que Deus, né, inclusive lá na Bíblia, né, para mim é o meu livro, né, meu guia, assim. Deus, quando Ele nos criou, Ele já fez tudo muito perfeitinho, tudo certo. Ele já sabia, enquanto Criador do ser humano, o que era bom para nós. E Ele deixou para nós a natureza, que é o natural. E aí, quando a gente começa a introduzir na nossa vida muita coisa que foge do natural, que tem muita mão humana modificando o natural, a gente prejudica o nosso organismo. Então, assim, as fibras, que é o que faz o nosso intestino ser saudável, elas estão nas coisas naturais, então nas frutas, nos legumes, nas hortaliças, em alguns cereais, elas estão também em alguns grãos. E foi aí que eu comecei a observar como que era essa minha alimentação. E aí também, estudando sobre o intestino, o que eu descobri? Que eu era intolerante a glúten. E aí o que isso tem a ver também, né, com todo esse processo meu de eliminação de peso? Que não foi só peso do corpo, né? Peso mental também. E o que acontece? O intestino, o glúten, na verdade, ele é altamente inflamatório. E de onde vem o glúten, né? Ele está basicamente na farinha branca. Então, tudo que tiver farinha branca, ele tem um alto teor de glúten e também, consequentemente, um alto teor como que eu posso dizer ali? Vamos colocar assim, coisas que nutrem a inflamação do nosso intestino. Quando o nosso intestino começa a ser bombardeado aí pelo glúten diretamente e todos os dias, cotidianamente, com o tempo o nosso intestino, isso tudo baseado nas pesquisas que eu fiz, isso naquela época, e eu dei uma olhadinha de novo nessas minhas pesquisas para poder falar com vocês com um pouquinho mais de propriedade. Mas só ressaltando aqui, né? É tudo baseado nas pesquisas que eu fiz, buscando entender o que acontecia comigo. Eu cheguei nessas conclusões e aí, colocando isso na minha vida, eu vi que realmente tinha todo sentido e realmente modificou a minha vida como um todo. Então, assim, embora eu não seja médica, eu fui curiosa para descobrir por que a minha vida estava do jeito que estava, por que a minha saúde estava do jeito que estava, por que o meu corpo estava gritando do jeito que estava gritando, e eu cheguei nessas conclusões e juntando com a minha experiência, a partir do momento que eu comecei a colocar as minhas conclusões em prática, eu cheguei nessa modificação total que acarretou, né, graças a Deus, a minha eliminação de 30 quilos em 5 meses.
coisa que eu procurava há 14 anos e não conseguia pelos meios convencionais que a gente ouve. Então, enfim, quando a gente vê eu cheguei nessa questão de que o glúten é altamente inflamatório para o nosso intestino. Eu vi um vídeo assim que para mim foi super, como eu posso dizer, assim, que abriu meus olhos total. A médica explicava que conforme a gente vai ingerindo glúten, cotidianamente, né, ele vai causando essa inflamação no nosso intestino e vai abrindo como se fosse poros no nosso intestino, como se fosse a parede do nosso intestino ali, e abrindo poros na parede do nosso intestino. Com isso, ele vai perdendo o poder de filtro de nutrientes do nosso organismo e de toxinas. Então, por exemplo, a partir do momento que já não, ele acha muitos lugares para entrar, que não é pelo ideal, pela forma como Deus criou o intestino para fazer essa filtragem, vai acabando entrando tudo que é coisa no nosso sistema circulatório. E aí vai toxina, vai coisas boas, vai coisas ruins. E quanto mais industrializado, mais coisa ruim também. Quanto mais você foge do natural, mais coisas ruins. E aí vai indo isso para o seu organismo como um todo, né? E aí é nessa hora que o nosso corpo começa a ter a ingestão no geral de todos os nutrientes e as toxinas, que em vez de serem eliminadas, né, pelo sistema digestório ali, que é pelas fezes, acaba que não vai tudo o que era para ser eliminado. Deus fez tudo muito perfeito. Vai sair o que não presta e vai ficar o que presta. Mas quando você judia, maltrata seu intestino, o intestino perde a capacidade de fazer essa filtragem e acaba entrando no seu corpo, ficando no seu corpo o que era para ficar e o que era para sair. E isso vai trazendo muitos malefícios para o nosso organismo. Aí, juntando com isso, eu descobri, né, quando eu fui estudar sobre os hormônios, a questão dos hormônios dopaminérgicos e os serotonérgicos, eu acho que é assim que eles falam. E o que é os hormônios dopaminérgicos, né? São os hormônios da dopamina. E o que é a dopamina? O hormônio que nos dá motivação. E a serotonina é o hormônio que traz para a gente tranquilidade. Quando há também um desequilíbrio nesses hormônios, se você fica com a elevação muito grande de dopamina, assim, você fica acelerado demais. Você quer tudo, você quer ver as coisas resolvidas logo, você quer que o amanhã seja hoje, entendeu? Que o ano que vem chegue agora. E aí você fica nessa eletricidade toda. Isso te lembra o quê? Ansiedade, né? E aí, se você tem a serotonina muito também além do ideal, desequilibrada, quando está muito acima do que você deveria, você fica tranquilo demais. Você fica calmo além do normal. Você tem um sono além do normal. Você quer, em vez de querer as coisas, você começa a deixar do jeito que vai, tá bom, não quero mais saber de nada, para mim tá fácil, para mim tá bom assim. E aí você vai ficando totalmente desmotivado. E o que te lembra desmotivação? Uma desmotivação muito alta, cotidiana, depressão. Olha como o nosso intestino é poderoso. Então, assim, é ali que é feita a modulação desses hormônios. Isso tudo a partir das pesquisas que eu fiz. Se você quiser, pesquisa por aí também no YouTube, você vai achar muita explicação sobre isso. E todas elas, ainda que divirjam numa coisa ou outra, mas nesse ponto todas são, assim, totalmente encontradas, né? Então, assim, quando a gente... desculpa aí o barulho, a minha cachorrinha querendo entrar, mas não vou abrir para ela não, tá bom? Voltando aqui. Quando a gente está em desequilíbrio, né, dos nossos hormônios, seja eles quais forem, mas hoje o assunto é o intestino e o que tem a ver com sua motivação ou a sua desmotivação, os principais que nós vamos falar hoje é o da dopamina e da serotonina. Então, se você está com isso desequilibrado,
para mais ou para menos, alguma coisa vai acontecer. Então, se nós formos olhar, até o nosso intestino, quando é mal cuidado, o que acontece? Ele pode até desencadear ou te levar a um acréscimo muito grande de depressão ou de ansiedade. Então, gente, é muito importante que a gente cuide do nosso intestino. Porque as situações da vida estão aí para todo mundo. Quando nós estivermos aqui, como o próprio Jesus disse, no mundo nós teríamos aflições. Só que essas aflições não é para nos derrubar, ou é para fazer com que a gente evolua, ou se nós não nos cuidarmos, ela vai nos destruir. Então, o equilíbrio é tudo, né? Então, a gente precisa demais cuidar do nosso intestino, porque através desses hormônios, os neurotransmissores, a gente vai levar isso, através do nosso intestino, para o nosso organismo como um todo. E isso vai impactar na nossa mente, vai impactar no nosso físico e até no nosso espiritual. É que não dá tempo de falar sobre tudo num vídeo só, mas o que eu quero hoje trazer para vocês é dessa importância de nós olharmos para o nosso intestino e da importância de nós cuidarmos dele, porque é a partir do que a gente come que a gente vai ter saúde ou não. E aí a gente precisa olhar para o nosso intestino, o que é que ele precisa para funcionar bem e conseguir eliminar essas toxinas e manter o nosso organismo em equilíbrio. E aí uma das coisas é que o principal, na verdade, né, todos os especialistas falam, é sobre nós ingerirmos fibras, né? E aí as fibras também tem uma divisão que é insolúvel, solúvel, e eu não vou entrar nesse mérito agora também, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas enfim, o importante é você consumir muitas fibras. Tem uma quantidade mínima, né, que eles falam também, que vocês podem pesquisar por aí. Eu dei uma pesquisada, depois eu até coloco na descrição sobre essa quantidade de fibras. Mas é claro que diverge um pouquinho, mas a quantidade não diverge tanto assim, é mais com relação à fase infantil, ali, adolescência, fase adulta e fase, né, da melhor idade, diverge nesse sentido. Mas na totalidade humana, assim, olhando para o organismo humano, tem ali uma média mesmo, que é quase que um padrão. Então fica fácil de a gente consumir isso sem ter tantas dúvidas com relação a isso. E aí, quando eu entendi isso, eu busquei dentro das minhas possibilidades financeiras, né, na época que inclusive estava bem ruim, o que eu poderia introduzir. E também dar uma prioridade para isso, porque afinal de contas, se é isso que me equilibra, ou pelo menos a partir daí que começa todo o meu equilíbrio, então eu precisava ter um olhar para isso. E aí eu comecei a cuidar de tirar o glúten da minha vida, e eu não tirei assim, eu fiz uma limpeza mesmo em mim, mas aí a minha limpeza começou interna. Lembra que quando a gente vai lá, entende que nós somos a melhor coisa da nossa vida e que nós temos que nos cuidar acima de qualquer coisa ou pessoa, aí a gente se ama o suficiente para entender que cuidar da gente não é sofrimento, pelo contrário, é uma bênção, uma dádiva. E aí, para mim, tirar o glúten foi muito fácil a partir desse entendimento. E aí eu comecei a introduzir mais fibras. Então, as principais que eu ingeri na época, assim, que eu comecei a colocar, foi cotidianamente a aveia, porque não é cara, e ela, né, tem uma durabilidade boa, de consumo, inclusive, né? Maçã, mamão, que eram as coisas mais em conta. E também introduzi bastante ovo na minha alimentação, coisa que antes eu sempre gostei de ovo, mas eu não comia diariamente. E aí eu comecei a comer diariamente ovos, porque os ovos é um dos alimentos, a partir de todas as pesquisas que eu fiz, é um dos alimentos mais nutritivos, que é o que tem uma maior quantidade de nutrientes. Então, em um único alimento, né? Então, o ovo, assim, para mim é vital. Preciso ter ovo na minha alimentação diária, né? E a questão das fibras. E aí depois a gente pode fazer um vídeo falando mais sobre fibras, tá bom? Para vocês entenderem melhor sobre essa questão de solúvel, insolúvel. Só que junto com a fibra, a importância também da água, né? Até tem a ver com essa questão também da solúvel e insolúvel. Mas basicamente o que eu gostaria de passar para vocês hoje era a importância do nosso intestino, o amor pelo qual nós temos que cuidar com ele, lidar com ele, a inserção
das fibras no nosso organismo, que vem pela alimentação mais natural. E outra coisa, você não precisa tirar hoje da sua vida e falar, agora eu só vou ingerir fibras e não quero mais saber das outras coisas que você sempre comeu. Não é assim. Você começa a ingerir as fibras e diminuindo aos poucos o que você consome. Porque o seu cérebro, se você tira tudo de uma vez, ele vai sofrer por inanição, vai mandar uma mensagem para você que você está fazendo o seu corpo sofrer, e aí você pode ter um efeito reverso, que não é o que a gente quer. Então é aos poucos que a gente tira, tá bom? No meu caso, devido a toda a minha situação que eu já coloquei para vocês, foi fácil eu tirar o glúten, eu tirei. E a modificação da minha vida foi, assim, exorbitante, mas eu não sofri, né? Mas teve todo um processo aí que quem acompanhou desde o começo pode entender melhor, né? Através dos vídeos. Mas se para você tirar todo o glúten é complicado, vai aos poucos. Vai inserindo, procura aí, lembra da lista que eu falei sobre os alimentos que você mais gosta, os naturais, o que você menos gosta, vai introduzindo cada dia mais de acordo com o que você consegue, os naturais que você gosta e vai diminuindo a questão do glúten, tá? E aí você não precisa tirar ele 100% da sua vida. Eu, durante esse mês que eu fiz esse teste, eu tirei totalmente. Depois, hoje em dia, por exemplo, eu sei que eu sou intolerante a glúten, o que que eu faço? Quando eu vou a uma festa, ou às vezes no serviço tem uma coisa ou outra, aí a gente compra, eu como um pouquinho, mas eu não exagero mais. E aí você pode falar, então você é intolerante porque você tirou. Aí é outra descoberta que eu fiz a partir das minhas indagações, né, e aí das minhas pesquisas, que eu não ouvi nenhum médico falando isso, mas eu fui juntando as informações e a conclusão que eu cheguei. Em algum momento da vida, qualquer e todo ser humano vai apresentar intolerância a glúten, ainda que ele nunca nem descubra isso, mas ele vai. E por quê? Se o consumo for diário de glúten e numa quantidade exacerbada, o nosso organismo ele vai inflamar, porque o glúten é inflamatório, altamente inflamatório. Ele vai inflamar nosso intestino em algum momento da vida. E a partir do momento que ele inflama seu intestino, quando chegou a inflamação ali, aquilo fica intolerante. O próprio organismo da gente fala, eu não aguento mais isso, intolerância é o quê? Não suporto isso mais. Você está ingerindo tanto glúten, você me inflamou ao ponto que eu não tolero mais, eu não aguento mais. E aí começa a surgir os problemas de saúde, como aconteceu comigo. Então, assim, o ideal seria que ninguém na humanidade, então, consumisse o glúten. Mas isso é possível para todo mundo? Tirar totalmente? Não sei, não acredito que seja, mas pelo menos vá diminuindo aos poucos e vai tirando isso da sua vida. E aí algumas pessoas falam, mas se eu tiro o glúten eu como o quê, né? Porque eu ouvi muito isso no começo, né? Come-se tanta coisa, tanta coisa. Depois, né? Por isso que eu quis, inclusive, colocar uma receita que eu coloquei até no canal, coloquei no Instagram, a receita de um dos cafés das manhãs que eu como, que tem bastante ovos, que tem a banana, que tem a aveia, né? E assim, tem muita coisa saudável e boa que a gente pode comer, que é barato, que não é caro e que acaba que é só a nossa visão que precisa modificar, sabe? Tirar o rosto, tirar o olhar daquela visão que a gente tem acostumada de muito industrializado e começar a focar no industrial. Os R$3,50 que você paga numa bolacha, né? Você poderia comprar, por exemplo, uma dúzia de laranja. Você sabe o que eu fiz muito? Na feira, normalmente, a gente não consegue comprar coisas com menos de meia dúzia. Então, no mercado, a gente consegue pesar 2 laranjas, 3 laranjas e pesar lá 3 bananas. Eu comecei a fazer isso. Eu não tinha dinheiro para comprar uma dúzia de banana, uma dúzia de laranja, eu ia no mercado, porque lá no mercado eu comprava 2, 3 laranjas para aquele dia, eu comprava banana e aos poucos eu fui modificando essa minha visão e o meu corpo foi entendendo e hoje eu sou intolerante a tudo que faz mal, inclusive as coisas que eu vejo e ouço. Então até a blindagem mental me ajudou, esse processo todo me ajudou.
Então, eu espero, né, que a partir desse vídeo você consiga começar a ter essa visão também. E eu convido você a comentar aí se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa no vídeo te trouxe outras dúvidas ou se você ficou com dúvida de alguma coisa mesmo do vídeo que eu falei. Coloca nos comentários e aos poucos eu vou respondendo. De repente, se a dúvida for algo que abrange até um outro tema mais amplo, eu também vou preparando outros vídeos, tá bom? A minha intenção é que as pessoas compreendam o mal que elas estão fazendo a si mesmas. E outra, o mal do século, né? A gente está ouvindo muito que o mal do século agora é depressão e ansiedade. E ao nosso redor o que mais se tem são pessoas ansiosas e depressivas. É só você prestar um pouquinho mais de atenção. E aí, tudo a ver com o nosso intestino. Então é importante que outras pessoas saibam disso. Então, se você puder disseminar, inclusive, essa informação, que seja através de você mesmo falando ou compartilhando esse vídeo ou compartilhando, né, o meu canal. Inclusive, se você puder dar um like, vai ajudar também que outras pessoas consigam chegar. Se te interessou e você acredita que esses vídeos vão te servir para você ou para alguém da sua família também quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz com isso, porque a minha ideia é que muitas pessoas se livrem desse mal do século, tá bom? Um beijo, tô gravando esse vídeo aqui no domingo pela manhã, espero que você tenha um ótimo domingo, né, restante aí, que a sua semana seja abençoadíssima e que a naturalidade proposta por nosso Deus possa fazer parte da sua vida hoje e sempre, para que você tenha a vida que Ele determinou para nós, que é a vida com abundância, abundância inclusive de saúde, para que você possa conquistar cada vez mais os seus objetivos, os seus sonhos e poder fazer parte daquilo que Deus determinou para nós, que é sermos felizes, porque foi para isso que Deus nos criou, não foi para nós sofrermos, tá bom? Aí o que ainda falta, talvez, é só essa chavinha também virar na sua mente, assim como virou na minha. Um beijo para você e muito obrigada se você seguiu, né, até aqui no final do vídeo. Porque se você seguiu até o final do vídeo, é sinal que esse vídeo te alcançou e a mensagem dele também. E eu espero poder depois ter vários comentários de mudanças também que as pessoas tiveram a partir dessa minha mudança que eu compartilho com vocês. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.